com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. E, primeiramente, lembrar, porque é importante que nós tenhamos a palavra de Deus viva em nosso coração. E a Bíblia diz, não sou eu quem diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso Paulo escreve aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Queridos, esse texto, ele traz uma revelação muito interessante. Dele, por meio dele e para ele. São quantas coisas? Todas. Significa que não há margem para exceções. Porque está escrito todas as coisas. E algumas palavras me parece que são autoexplicativas. Não preciso explicar o que significam todas as coisas. Preciso? Todas as coisas significa que são todas as coisas. Quer dizer que a minha casa é dele, é por meio dele e é para ele. Quer dizer que a minha família é dele, é por meio dele e é para ele. Quer dizer que o meu trabalho, meu emprego é dele, é por meio dele e é para ele. Quer dizer que o meu casamento é dele, é por meio dele e é para ele. Quer dizer que o ministério é dele, é por meio dele e é para ele. Quer dizer que os meus filhos são dele, são por meio dele e são para ele. Quer dizer que a igreja é dele, é por meio dele e é para ele. Quer dizer que as minhas finanças, os meus bens, o meu veículo, a casa onde eu resido, são dele, são por meio dele e são para ele. A partir do momento que eu entendo isso, eu preciso saber que nada é meu, é dele. Glória a Deus. Nada me pertence, mas pertence a ele. E a pergunta inicial que eu quero deixar para a nossa meditação nessa noite: o que você tem feito com aquilo que é dele? Porque é dele, é por meio dele e é para ele. O que você tem feito com o que é dele e que ele deixa você usufruir? Nosso corpo é dele, é por meio dele e é para ele. Nossa saúde é dele, é por meio dele e é para ele. E ao deparar com as circunstâncias à nossa volta, eu fico me perguntando: que o mundo haja de uma maneira distinta, eu entendo, porque o mundo jaz no maligno. Mas como é que a igreja maltrata aquilo que é dele, que é por meio dele e que é para ele? Queridos, nada me pertence. A minha esposa é nada, a esposa é dele. Ele me deixa viver com ela por um tempo. Eu ouvi isso do pastor que me consagrou ao ministério quando ele ficou viúvo. Depois de 53 anos de casado, ele agradeceu a Deus no culto fúnebre da esposa pelo tempo em que Deus emprestou a esposa para viver com ele, porque ele entendia, e eu fiquei com essa lição, que a esposa que Deus deu a ele não era dele, mas era do Senhor. Glória a Deus. Então, como é que você tem tratado aquilo que é dele? Como é que você tem lidado com aquilo que não é seu? Quando a gente pega alguma coisa emprestada, a gente toma cuidado, não é verdade? Lembra do que aconteceu com o servo do profeta, quando caiu um machado e afundou no rio? Ele
ele disse: ai meu Senhor, era emprestado. E o machado naquele tempo, ferro fundido, era algo precioso. Não era igual a gente que vai em qualquer loja de ferragem e compra uma ferramenta. Não era assim naquele tempo. Um machado era uma ferramenta preciosa e era emprestada. E aquele menino entrou em desespero quando o machado caiu no rio e afundou, porque era emprestado. Sabemos do milagre, Eliseu faz flutuar o machado e restitui ao rapaz. Fica tranquilo, Deus restitui porque é dele. Por isso é que a gente crê no tempo de restituição, porque ele restitui aquilo que é dele. Por isso nós temos tranquilidade em relação à nossa casa, quando dizemos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha casa é dele. Mas fica essa pergunta, e isso é algo que tem me incomodado muito nos últimos tempos. O que é que nós temos feito com aquilo que é dele? Amados, nada. Jesus disse claramente, João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. E de novo, algumas palavras são autoexplicativas. O que significa nada? Nada. Também não cabe nenhuma exceção. Sem ele eu não posso fazer nada, porque tudo é dele. Queridos, nós precisamos rever alguns conceitos e valores enquanto igreja. Isso faz com que nós tenhamos zelo. Como é que você tem lidado com aquilo que não é seu, mas que Deus colocou na sua mão? Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque inclusive as almas não são minhas. Enquanto pastor, as ovelhas não são minhas, são dele. Como é que eu tenho tratado as ovelhas dele? Porque eu, enquanto pastor, pastor Paulo enquanto pastor, pastor Cleiton e a esposa enquanto pastores, pastor Gil e a pastora Nalva enquanto pastores, vamos dar conta diante de Deus das ovelhas que são dele e que ele entregou nas nossas mãos para cuidarmos. Por quê? Porque as ovelhas são dele, não são minhas. Ele confia para que eu cuide. Será que você está preparado para cuidar com zelo daquilo que não é seu? Por isso é que o salmista escreve que o zelo da casa do Senhor me consome. Zelo significa cuidado. E a Bíblia também diz: ai daquele que faz a obra relaxadamente. E eu tenho medo quando a Bíblia usa a palavra ai, porque eu já consigo imaginar a dor. Ai, vai doer se não cuidar direito. Vai doer se não zelar por aquilo que ele confiou a você. Quando você se levanta pela manhã e você se prepara para ir para o emprego que é dele, você vai agradecendo ou reclamando? De quem é o emprego? Quando você sai da cama pela manhã, você sai da cama agradecendo pelo dia que é dele ou reclamando? De quem é aquele dia? Então ele te concedeu o privilégio de viver aquele dia, mas o dia é? Porque quando chegar o dia que ele não quiser mais que você esteja ali, tem alguém que pode passar da hora que Deus determina? Mas como foi com Ezequias, ele também pode, por ser o dono, prorrogar, não pode? Ele deu 15 anos a mais para Ezequias, o rei. Por quê? Porque ele é Senhor. Vou repetir. Ele é Senhor. Na nossa cultura, especialmente nos dias de hoje,
me parece que a ideia de senhorio está caindo em desuso, está caindo no esquecimento. Mas é importante que nós entendamos que o conceito de senhor tem a ver com o conceito de dono, porque é no conceito bíblico que ele é colocado como senhor, e o senhor, ele é soberano porque ele é o dono. E hoje eu quero falar um pouquinho com a igreja sobre aliança. Atente, quando Deus celebra conosco uma aliança, Ele o faz como dono e não como sócio. Tem muitas pessoas querendo tratar Deus como seu sócio. E aí eu não estou feliz, não estou satisfeito, porque com o sócio a gente pode discutir, não pode, pastor Paulo? A gente pode chegar numa DR com o sócio, mas e com o dono? E com o Senhor? Mas eu vejo hoje muitas pessoas querendo tratar Deus como seu sócio. Não gostei, não estou satisfeito, não está bom assim eu não quero. Primeira coisa, quem foi que perguntou sua opinião? Eu me lembro quando Deus fala com Jó: onde é que você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu firmei as estrelas do céu e as chamei pelo nome? Onde que você estava, Jó? E olha que Jó estava no flagelo, naquela situação terrível, depois de perder tudo. Mas num determinado momento ele começou a querer discutir com Deus, e Deus colocou Jó no lugar dele. Que lugar? De servo. E eu vejo que muitas vezes Deus precisa nos colocar no nosso lugar, de servos. Porque Ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo. E Ele deu o exemplo, lavando os pés dos seus discípulos, e Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, que é o que celebraremos logo mais, por meio da ceia do Senhor. Mas, queridos, há uma pergunta que ecoa em meu coração: o que nós temos feito com o que é dele? Como nós temos cuidado daquilo que é dele? Vem comigo para a palavra de Deus. Pastor Paulo ministrou na semana passada sobre Noé. E eu costumo, na semana seguinte, meditar sobre a ministração do domingo anterior. E meditando sobre a história de Noé, em que Deus está diante de uma geração corrompida, mas encontra um homem diferente, um homem que era temente a Deus, que andava com Deus, que obedecia aos mandamentos do Senhor, que se manteve íntegro e reto. Isso chama a atenção de Deus, porque era um homem que estava tratando com zelo aquilo que Deus tinha confiado a ele. Então Deus decide destruir tudo, como bem lembrou aqui, ministrou na semana passada o pastor Paulo. Deus decide acabar com a humanidade, com todo ser vivente, mas também decide poupar Noé, por meio de uma arca. Depois, ao término da ministração, o pastor Adriano subiu aqui neste altar e nos lembrou que a arca, ela simboliza a igreja, que traz a salvação. Noé entra na arca com sua família, com sua esposa, com seus filhos, com suas noras, e um casal de cada espécie, você bem sabe, e algumas espécies tinham um número maior de animais que foram trazidos para dentro da arca, dentro do que Deus estabeleceu.
E então veio o dilúvio e a destruição. Agora, eu te pergunto uma coisa: a arca que Noé construiu era de quem? Era dele? Para começar, ele fez a arca de madeira. Quem forneceu a madeira? Foi Noé que criou árvores para extrair madeira, ou foi Deus? O betume que ele usou para revestir, quem criou? Foi Noé ou foi Deus? Noé só construiu, mas de quem era a arca? De Deus. Não pense que porque eu ou você estamos construindo alguma coisa, aquilo é nosso. Não é. A minha carreira não é sua. O meu diploma não é seu. A minha formação não é sua. Os meus recursos, o meu sucesso, os meus bens não são seus, são dele. A arca em que Noé entrou era de Deus. Prova que eu lhe dou disso. Quem é que fecha a porta? Porque ele era o dono. Noé não tinha nem a liberdade de fechar a porta da própria arca, que ele construiu, porque quem era o dono daquela arca? E eu aprendi que quem é o dono tem a chave. É claro, a arca não tinha uma chave, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não tinha lá um cadeado, não. Mas Deus lacrou a porta, por fora. Por quê? Porque a arca era dele. Não pense que porque você se salvou porque aquilo era seu. A arca era de Deus. Agora, entenda comigo uma coisa. Como Noé reconheceu que aquela arca não era dele, quando termina o dilúvio, agora eu quero que você abra em Gênesis capítulo 8. Quando termina o dilúvio, quando Noé sai da arca com a sua família, com os seus filhos, com as suas noras, com a sua esposa, com aqueles animais, a primeira providência que ele toma é reconhecer quem é o dono. Gênesis 8, 20. Noé levantou um altar ao Senhor. Por que ele levanta um altar? Para agradecer porque Deus o poupou com uma arca que era do Senhor. A arca não era de Noé. A gente, desde pequenininho, eu que cresci na igreja, desde pequenininho, desde que me entendo por gente, aprendi a história da arca de Noé. Mas a arca não era de Noé. A arca era do Senhor. Quer chamar a arca de Noé? Não tem problema, mas a arca não era de Noé. Era do Senhor. Quem foi que escolheu o lugar para a arca repousar, que foi no alto do Monte Ararat? O dono dela, que estacionou a arca, digamos assim. Quem foi que escolheu? Foi Noé que foi manobrando? Espera aí que eu vou parar aqui no Ararat. Foi Noé que escolheu o lugar? Foi Deus. Às vezes quando eu vou fazer baliza e estacionar meu carro, eu fico pensando, nem no meu carro eu mando. Tem que estacionar direitinho porque é do Senhor. Não é meu. Tem que cuidar bem porque não é meu, é do Senhor. Noé edificou um altar ao Senhor. E tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: agora você preste atenção. Quando eu reconheço o senhorio de Deus, Ele reage. Primeiro Noé sai da arca, faz o altar e glorifica a Deus com ofertas de holocausto. E então Deus disse:
consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha que interessante. Por causa da atitude de Noé, Deus decide não destruir mais. Agora você vai entender comigo. Vem comigo agora para o capítulo 9, versículo 9 de Gênesis. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês. Versículo 11: estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse, versículo 12: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Versículo 13: porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Aqui eu tenho dois pontos importantes. Primeiro, aliança. Segundo, sinal. Toda aliança tem um sinal. Quando Deus faz essa aliança com Noé, Ele coloca um sinal. E eu não sei quem observou, hoje à tarde tivemos arco-íris aqui em Praia Grande, no céu, depois daquela chuva. E eu me lembrei dessa palavra. Deus, quando firma aliança, Ele coloca um sinal. Quando Deus estabelece essa aliança com Noé, Ele coloca um sinal. A importância da aliança. Paulo diz que o sangue, e Jesus também fala sobre isso, e Paulo reafirma mais tarde, o sangue, ele é o cálice da nova. Então, Jesus Cristo celebrou conosco uma. E qual é o sinal dessa aliança? O sangue. Assim como foi com o povo hebreu lá no Egito, tinha um sinal na porta para que o anjo da morte não entrasse. Qual era o sinal? O sangue do cordeiro. Não é isso? O cordeiro que havia sido imolado, consumido pela família, e cujo sangue havia sido aspergido nos umbrais e na verga das portas. Havia um sinal. Toda aliança tem um sinal. Deus firma uma aliança com Noé, e esta aliança tem um sinal. Deus firma uma aliança conosco, e o sangue é o cálice desta nova aliança. Porque em muitos outros momentos Deus firmou alianças com o homem, e o homem quebrou essas alianças.
Deus não quebra. Aliás, teve algum outro dilúvio depois deste? Porque Deus não quebra a aliança, mas o homem, sim. Quem faz o estudo das dispensações sabe muito bem, aqui o texto fala da dispensação do dilúvio. Muitas vezes, pronto, a primeira dispensação foi a do paraíso, foi a do Éden. Deus fez com Adão uma aliança, não fez? E a pergunta é, Adão quebrou essa aliança, sim ou não? Ele agiu mal com aquilo que não era dele. Alguém pode dizer assim, mas por que não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Simples, quem era o dono daquela árvore? E Deus disse, não coma, é minha, não quero, não coma, acabou-se. Mas a gente fica tentando explicar muita coisa. Quando o dono fala, tem que discutir. Quando o Senhor diz alguma coisa, tem que argumentar? Não. Ele diz, não coma. Então, não podia comer. Mas Adão e Eva foram lá e comeram, quebraram a aliança. E quantas vezes na história bíblica alianças foram quebradas? Mas o que é que representa a quebra de uma aliança? A quebra de uma aliança representa justamente o rompimento de uma ordenança, lidando de forma equivocada com aquilo que não é meu. Vou dar um exemplo de aliança bem fácil, chamado casamento. Conhecem? Sim ou não? Pois bem, normalmente os casados usam uma. Aqui em nosso dedo anelar, nós usamos o sinal. Eu não disse que toda aliança tem um sinal? Aqui nós temos o sinal. Quando alguém olha e fala, ele tem aliança. Ele usa um sinal. Ele tem aliança. Não está avulso por aí, ele tem aliança. De igual modo, quando Deus olha para mim e para você, ele vê o sinal da aliança? Quando Deus olha para mim, quando o diabo olha para mim e para você, ele vê o sinal da aliança? Quando o mundo olha para mim e para você, ele vê o sinal da aliança? No caso, ele tem que ver o sangue, o cálice da nova aliança. Mas isso vai depender de como eu tenho lidado com aquilo que não é meu, mas do Senhor. Eu poderia passar horas falando sobre aliança, mas entendi ser oportuno falar de uma aliança que Deus celebrou, colocou um sinal nos céus e que está vigente até hoje, que foi a aliança que Deus fez com Noé, porque Noé lidou adequadamente com aquilo que era do Senhor. Então Deus fez uma aliança com ele. Você entende porque muitas vezes Deus não firma a aliança conosco e a gente se frustra não vendo sucesso em nossos projetos, porque Deus não firma a aliança conosco, porque nós não estamos tratando adequadamente aquilo que é dele? Porque eu estou convidando Deus para ser meu sócio, ele não aceita a sociedade. A gente quer aquela história 50-50, meio a meio. Não, é 100% dele. Se você quer Deus na sua vida, é 100% dele. Não é 99%, nem 99,99%. Para ter sucesso com Deus, é 100% dele. E eu comecei dizendo isso, quando Paulo escreve aos Romanos: dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, se você quer avançar na sua vida, é necessário reconhecer a aliança. A aliança que Deus tem conosco, ela é firmada na marca do sangue. E o que é essa afirmação no sangue? É a nossa entrega, reconhecendo Jesus como
Senhor e Salvador. Repito, Senhor e Salvador. Muitos querem Jesus como Salvador, mas não o querem como Senhor. E a palavra Senhor tem a ver com dono. Mas eu preciso te lembrar uma coisa: vai viver com Jesus na glória quem o reconhecer como Senhor e Salvador, e não apenas como Salvador. Porque para reinar com Ele na eternidade, tem que reconhecer que Ele é o dono, tem que reconhecer que Ele é o Senhor, tem que reconhecer que Ele é mestre, proprietário. Sim, nós somos propriedade do Senhor, a Bíblia diz isso. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Só vai viver na eternidade com Ele aquele que de papel passado pertencer a Ele. E onde é que nós reconhecemos que o papel foi passado? Quando nós o confessamos como Senhor e Salvador, que é reconhecido no batismo e periodicamente lembrado, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, como faremos logo mais. Este memorial, eu não falei que na Bíblia Deus coloca marca, porque quando o arco estivesse no céu, Ele se lembraria da aliança? Alguém pode perguntar, por que eu preciso tomar a ceia? É o sinal. Quando eu renovo a minha aliança, Deus vê o sinal. Quantos querem nessa noite, pela fé, mostrar para o Senhor o sinal da sua aliança com Ele? É por isso que nós aprendemos aqui com os nossos pastores que o culto de Santa Ceia é o culto mais importante do crente. Não é isso que os pastores Adriano e Carol nos ensinam? O culto de Santa Ceia é o culto mais importante. Alguém já fez a pergunta por quê? A resposta: por isso, por causa do sinal. Aqui nós estamos mostrando o sinal da nossa aliança. Porque a aliança tem sinal. Se você observar, cada aliança feita na Bíblia tem um sinal. A aliança tem sinal, mas a aliança tem responsabilidade. Porque é na aliança que eu aprendo a lidar com aquilo que não é meu, mas é dele. E eu finalizo com a pergunta inicial: como você tem lidado com aquilo que não é seu? Quando nós nos deparamos com a ceia do Senhor, o que é que Paulo escreve em 1 Coríntios 11? Examine-se, pois, o homem a seu irmão. Gostamos de examinar nossos irmãos, né? É isso que Paulo nos ensina? Examine-se, pois, o homem a seu irmão, veja se ele está fazendo direito, se não, brigue com ele, fale que ele não vale nada, é isso? Examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois todo que come e bebe indignamente, come e bebe juízo, ou seja, condenação para si. Eu confesso que por muitos anos eu me perguntei, o que significa comer e beber indignamente? Você já se fez essa pergunta? Só eu. Comer e beber indignamente significa não cuidar daquilo que não é meu da forma adequada. Agir de forma displicente com aquilo que não é meu. Por quê? O texto é claro: sede santos, como santo é o Senhor vosso Deus.
Eu sei que nós falhamos. Davi, quando ele ora no Salmo 51, ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Mas ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Outra tradução diz inabalável, Salmo 51, 10. Nós precisamos tratar com zelo aquilo que não é nosso. E o que é que nós temos de mais precioso que não é nosso? A nossa vida, que não é nossa, mas é do Senhor. Como é que você tem cuidado daquilo que não é seu? Porque sobre a sua vida há uma aliança que custou preço de sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero orar com você. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua fidelidade e pela aliança que Tu celebraste conosco. Nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, porque não foi por merecimento nosso, mas foi pelo Teu amor. Porque Tu nos amaste primeiro. Tu nos separaste, nos escolheste, nos chamaste antes da fundação do mundo. Por isso eu te agradeço. Mas também te peço, ensina-nos, Pai, a cuidar daquilo que não é nosso, mas que Tu tens colocado sob os nossos cuidados, em nossas mãos. Ensina-nos a vivermos em santidade. Ensina-nos a andarmos no Teu caminho, do modo digno da vocação para a qual fomos chamados. Que este tempo de ceia seja um tempo de renovação de votos, de renovação de aliança na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.